Olá, galera! Vamos então começar a nossa revisão de Sociologia. Nós tivemos um encontro aí, uma reunião pelo Zoom, mas infelizmente a gente não conseguiu que todo mundo entrasse lá em conexão, então vamos à nossa aula aqui mesmo, no nosso bom e velho quadro, dando uma revisada nas últimas 4 aulas. Se liga aí! Vamos começar então falando sobre as 3 revoluções muito importantes que acabaram culminando no surgimento da sociologia. Por quê? Tanto a Revolução Científica, que tudo a ver com ciência, né? Como a Revolução Industrial, que movimentou as cidades, e a Revolução Francesa, que foi uma luta por igualdade, liberdade, fraternidade, elas culminaram numa transformação social, numa mudança da sociedade, através dos tempos e através das descobertas que foram sendo feitas, através da evolução da história e das descobertas, né, da ciência. Então, tudo isso levou a novos pensamentos. Os sociólogos começaram a ver a sociedade de uma outra maneira, entender essa sociedade, tentar pesquisar mais de acordo com aquilo que eles liam, acreditavam, estudavam, e um desses caras foi Comte. Nós temos aqui, perto das revoluções, escrito física social. Por quê? Porque até 1836, Comte chamou a sociologia de física social, mas acabou sendo mal interpretado. Por quê? Porque achavam que a matéria dele tinha alguma coisa a ver com matemática, ou só com uma análise quantitativa. Então, ele desistiu desse nome e passou a chamar sociologia, que nós sabemos que tem um significado, né? Qual é o significado? Sociologia, o estudo científico das sociedades. Bom, partindo mais diretamente agora para o que é ser científico. Bom, a visão da ciência é a visão imanentista. O que é isso? É uma visão que diz que você só pode analisar, que você só pode estudar aquilo que é real, aquilo que é concreto. Ou seja, a ciência não vai se ocupar daquilo que é imaginário, daquilo que é fantasioso. Não, a ciência vai se ocupar daquilo que realmente pode parar, observar, analisar e experimentar. Entendido? Essa é a visão imanentista. Aqui nós temos 2 perspectivas da ciência. Dentro dessa visão imanentista, a ciência entende que existe uma perspectiva relativista. Por quê? Relativista significa que nunca o ser humano vai ter a totalidade, vai ter o conhecimento absoluto. Por quê? Porque o ser humano é falho, incompleto. Então nunca vai ter todo o conhecimento. E também a perspectiva analítica. Por quê? Porque a ciência só pode fazer análises. Análises a partir daquilo que vê, análise a partir daquilo que pode ser sentido, análise a partir daquilo que você pode experimentar. Tem tudo a ver com a visão imanentista, né? Bom, aqui nós temos também a palavra círculo virtuoso. Coloquei para vocês em uma das aulas um círculo que mostra como é o processo que o cientista utiliza para fazer ciência. Ciência não é feita assim do nada. Primeiramente, o cientista observa um fato. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma doença. Observando as características daquela doença, o cientista ele pode começar a formular hipóteses sobre como aquela doença surgiu, de onde vem, se é um vírus, se é uma bactéria. E a partir dessa hipótese, ele passa por uma pesquisa. Ele passa a observar entre outros pares, outros cientistas que também já estudaram alguma coisa dentro daquela linha. E ali ele vai partir para a teoria. Quando ele chega nessa teoria, é porque ele já tem ali um estudo pronto, uma coisa mais elaborada. Mas ele tem que partir para a última fase, que é a comprovação. Como é que ele faz isso? Vai para o laboratório, vai analisar, vai pesquisar se realmente aquilo que ele imaginou sobre aquela doença é verdadeiro, é real ou não. Se aquilo que ele imaginou não for real, ele volta lá para o início, para a observação do fato. E aí vai ter que criar uma nova hipótese, com uma nova teoria e tentar chegar a uma comprovação. Entenderam? Então, isso faz parte do círculo virtuoso, que para Comte tinha tudo a ver com a sociologia, com o estudo da sociedade. Por quê? Ele achava que a sociedade tinha que ser estudada da mesma maneira. Ou seja,
observação, criação de hipóteses, análise dos problemas sociais. Assim como é estudado das outras ciências, você também pode estudar usando esses mesmos quesitos para a sociedade, para o estudo da sociologia. Então, ele só acreditava nessa sociologia, que levava a sério cada uma das etapas do método científico. Aqui nós temos também alguns elementos que ele propõe nesse estudo da sociedade. E dentro desses elementos aqui, nós temos que explicar por que ele criou tudo isso. Por exemplo, o relativismo, que nós já falamos um pouco aqui quando nós falamos da perspectiva relativista. Ele acha que no estudo das ciências, principalmente da ciência dele, que era a área da sociologia, nós temos que levar em conta o relativismo, né? O ser humano nunca vai ter a totalidade das informações, por isso pode falhar. Também o holismo, como deve ser vista a sociedade, não a partir de alguns elementos isolados, mas a partir do todo. A sociedade, ela é complexa, ela é muito mais do que alguns elementos. A sociedade não pode ser vista, por exemplo, por um indivíduo isolado, né? Nós temos que fazer um estudo a partir daquilo que envolve todos os aspectos daquela sociedade e não apenas de um ponto. Historicidade. Para Comte, isso era muito importante, porque a historicidade leva em conta não só aquele momento histórico que o sociólogo está vivendo, está olhando ou está estudando, mas tem que levar em conta toda a história da humanidade para que você entenda aquilo que se passa dentro de uma sociedade. Por exemplo, você não pode estudar o Brasil sem entender que um dia o Brasil passou por um movimento de escravidão, sem entender que o Brasil foi colonizado por europeus. Então você precisa levar em conta toda a história de uma sociedade para entender, às vezes, uma pequena particularidade. Aqui nós temos também as leis sociológicas. Comte parecia que tinha algum problema com lei, porque ele adorava criar uma lei. Então ele criou aqui 4 leis para basear a sociologia. A primeira era a lei dos 3 estados. O que é isso? Ele dizia que a humanidade passou, especialmente a ciência, por 3 estágios ao longo do tempo. Primeiramente, a ciência ela levava em conta só o teológico, ou seja, todas as respostas científicas se baseavam na fé, na religião, em Deus ou deuses, naquilo que era sobrenatural. Depois, com o passar, com o evoluir da história, o ser humano chegou a uma fase que ele chamou de metafísica, uma fase em que se usava a razão, que tentava se usar a filosofia, o pensamento racional para responder a algumas questões, mas ainda assim não era uma fase ideal, porque o ser humano ainda usava coisas muito abstratas, como se ele estivesse dando vida para coisas que não têm vida, que são inanimadas. Então Comte também achava que essa ainda não era a perfeita etapa, né, da ciência. E finalmente ele cita a positiva, que é a etapa em que as pessoas param de perguntar por que isso acontece, por que aquilo acontece, mas começam a perguntar como acontece. E começam a investigar dentro da ciência, das leis naturais, as respostas para os fenômenos. Ou seja, começam a aplicar essa visão imanentista, começam a aplicar essas perspectivas, começam a aplicar o círculo virtuoso das ciências para chegar a uma resposta, para entender como algo veio a acontecer. A lei da classificação das ciências nós também já vimos. A lei da classificação das ciências, para Comte, tá? Dentro da teoria dele, existiam ciências que já tinham chegado à fase positiva, ou seja, chegaram primeiro que as outras na corrida para chegar nessa evolução aqui dos 3 estados. Teve uma sequência, né? Como se fosse primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. E para ele era o seguinte: primeiramente, a matemática chegou ao estado positivo, depois a astronomia, depois a física, a química, a biologia, depois ele com a sociologia e depois dele a psicologia positiva. A lei dos 3 estados práticos. Ele considerava também, dentro dessa lei, que existiam 3 formas que o ser humano vem se comportando, que os estados vieram se comportando até chegar a uma evolução. Ele dizia que, por exemplo,
Lá na era antiga, na era medieval, os homens lutavam por conquista de territórios. Então haviam várias guerras, para quê? Para tentar conquistar novos territórios. Depois o ser humano evoluiu e passou a parar de querer conquistar territórios, passou apenas a lutar para a defesa dos seus territórios. E por fim, com o tempo passando, com a história evoluindo, o ser humano chegou a essa última fase, que é a fase pacifista, ou seja, uma fase onde as nações todas se respeitam, tem diálogo. Então ele acreditava que o ser humano, todas as nações do mundo passariam por essas etapas, dentro do processo de positivismo que ele criou. A lei dos 3 estados afetivos. Ele também dizia que o ser humano ele vai evoluindo com o tempo com esse sentimento, né, de afeto. Primeiramente, o ser humano somente amava a família, respeitava e defendia os interesses da sua família, lá na era primitiva, né? Depois o ser humano foi criando a ideia de pátria, de nação, não é? Da sua cidade, posteriormente do seu país. E aí as pessoas começaram a querer defender os direitos daqueles que conviviam mais perto, daqueles que estavam ali dentro de um contexto territorial, né? Todo mundo junto ali unido, minha pátria, minha nação. Mas ele acreditava que o último estágio era o ser humano começar a entender que deveria ter afeto não só pela família, não só pela sua pátria, mas pela humanidade. Ou seja, chegaria a um ponto em que a humanidade evoluiria tanto que todos iriam se amar, se respeitar, se entender como seres humanos. Ou seja, essa relação de afeto iria somente se ampliar quanto mais as sociedades fossem industrializadas, avançadas e modernas. Beleza? Vamos continuar então do lado de cá. Bom, 2 coisas que Comte criou foram a estática social e a dinâmica social, para explicar como as coisas evoluem na sociedade e outras permanecem, não é? Por exemplo, 5 coisas permanecem em toda a sociedade. Qualquer sociedade que você for vai ter esses 5 elementos. Por isso que é estática. Estática, parado. Estátua. Estática social. Religião. Linguagem. Governo. Família e propriedade. Esses 5 elementos, desde os primórdios, existem em toda a sociedade. Mas eles mudam? Sim. Claro que mudam, né? Como é que eles mudam? Aí é que entra a dinâmica social. A dinâmica social vem para dizer que esses elementos eles vão mudar através do tempo, conforme o tempo vai passando, a religião, o conceito de família, né, os tipos de governo, de propriedade, vão modificando. Eles continuam existindo, mas eles vão se transformando, vão se modernizando, vão se modificando através do decorrer da história, da evolução dos tempos. E também através das leis sociológicas. Quais? Vamos relembrar. Essas leis aqui, de acordo com Comte, são aquelas que permitem, que ajudam, né, a gente a entender a evolução da humanidade, a evolução das sociedades. Por isso que para ele essas 4 leis eram importantes, porque ele sempre começa de um ponto até chegar no mais evoluído, tá bom? Sempre no estudo das ciências, na classificação das ciências, nos estados práticos, nos estados afetivos, ele sempre acredita que a humanidade vai evoluir e chegar a um ponto máximo, onde ela vai alcançar uma perfeição, não é? E é por isso que ele defende que existe essa dinâmica social. O que é dinâmica? Aquilo que tem movimento, aquilo que gira, aquilo que tem, né, uma velocidade, que não fica parado. Então ele dizia que a dinâmica social é que move a estática social. Ele foi chamado de organicista. Mas será que ele era organicista? Bom, ele sempre usava como exemplo o organismo. Vamos imaginar um corpo humano. A sociedade para ele podia ser comparada a um corpo humano. Por quê? Se cada um na sociedade faz o seu papel, sucesso total e absoluto. Vamos ter uma sociedade organizada. Vamos ter uma sociedade que vai evoluir, que vai para frente. Agora, se na sociedade
não existe uma coesão, se as pessoas não se unem em torno de um único objetivo, não vai adiantar cada um fazer a sua parte, se cada um tiver um objetivo diferente. Por isso que ele falava na divisão do trabalho e na convergência dos esforços, ou seja, cada um fazendo o seu trabalho, mas todos com os esforços convergindo para um único ponto, para um único objetivo. Então, nesse sentido, ele comparava, mas ao mesmo tempo ele dizia, esse exemplo do corpo humano, do organismo, não é um bom exemplo. Pode até confundir a cabeça das pessoas. Então, eu não sou organicista, não. Ele mesmo negava. Dizia que não era organicista. Mas, ainda hoje, alguns sociólogos chamam Comte de organicista. Beleza? Críticas às sociedades. Podemos fazer críticas às sociedades? Bom, para Comte era o seguinte. Nós não podemos chamar uma sociedade de certa ou errada. Porque cada uma tem a sua cultura, o seu jeito de ser. Então, nós não podemos chegar numa cultura diferente. Eu não posso chegar na China e dizer, ai, que absurdo! Olha as coisas horríveis que eles comem. São horríveis para mim, são estranhas para mim. Mas para eles é algo milenar, cultural, muito comum. Então nós não podemos julgar como certo ou errado. O que nós podemos criticar numa sociedade é se a sociedade ela não avança de acordo com o tempo histórico em que ela está inserida. Por exemplo, ele criticava a França porque achava que a França ainda estava numa época que não devia estar, ainda muito ligada à guerra, sabe? A querer conquistas, a querer, sabe, ser militarizada. E ele achava que uma sociedade devia ser mais industrializada e menos militarizada para ser avançada, para ser considerada assim, moderna, positiva. Valeu? Então, para Comte, a gente só pode assim, criticar uma sociedade se é uma sociedade que, apesar de todos os esforços para ela avançar, apesar de ela estar vivendo num momento que está todo mundo indo para frente, ela continuar atrasada, ela continuar oprimindo os pobres, ela continuar com um sistema de governo não democrático. Para Comte, isso é uma crítica que precisa ser feita às sociedades. Belezinha? Bom, vou deixar um vídeo para vocês falando sobre a vida nas cidades, que é um pouco chocante, porque fala de algumas coisas que realmente a gente às vezes fecha os olhos e não quer ver, mas eu preciso que vocês vejam, ele tem menos de 15 minutos, é um documentário muito rapidinho, um curta cinematográfico brasileiro, e eu sei que vocês vão gostar, então conto com vocês participando, preenchendo aquele nosso lindo formulário que vai ser baseado nessa revisão. Valeu? Beijos e até a próxima semana!